Heloísa, o que é esse CELTA? Eu sou professora de inglês, devo ou não devo fazer o CELTA? Como que funciona? Enfim, todas essas dúvidas eu vou tirar aqui nesse vídeo. Vocês me perguntaram bastante sobre o curso, até porque eu postei bastante sobre o curso e eu acho muito legal ter um vídeo assim que explique certinho, porque quando eu quis fazer esse CELTA, eu fui procurar alguns vídeos e não achei algo tão detalhado. Vamos lá, o CELTA ele nada mais é do que o Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages. Então, é um certificado para ensinar inglês para falantes de outras línguas. Esse certificado é para professores que querem seguir carreira como professor de inglês. Você pode fazer só para ter o CELTA ali? Pode, mas eu acho que assim, é um investimento alto e tanto de tempo e dinheiro para você só ter, sabe? É uma coisa que você tem que utilizar no dia a dia. Então, o CELTA ele vai te ensinar os princípios básicos para dar uma aula de inglês padrão Cambridge, ok? Porque muitas vezes você dá uma aula de inglês boa, só que não é o padrão Cambridge, não é o que eles exigem no curso, tá? Então, já vou falar mais sobre isso. Então, é muito bom para professores que já têm uma certa experiência na área e quer ter esse certificado dessa instituição que é super renomada, né? Convenhamos que, poxa, ter um certificado da Cambridge é Cambridge, né, meu bem? O valor. Vou falar aqui como é que foi. Não, antes de falar o valor, eu vou falar como que eu fiquei sabendo. Então, um professor que já fez veio falar para mim que seria interessante eu ter esse certificado, porque tem um peso muito bom no currículo, blá blá blá. E aí eu fui atrás, eu literalmente só digitei no Google Cambridge CELTA e apareceu o site deles, o site da Cambridge. Então, se você entrar cambridgeenglish.org ou colocar ali a mesma coisa que eu fiz, vai aparecer. E aí, ele tem um botãozinho que fala Start Your CELTA, que é começar o seu CELTA. E ele vai te direcionar para centros que aplicam o curso CELTA no Brasil ou no mundo inteiro. Eu até fui ambiciosa e fui procurar uns centros na Inglaterra, nos Estados Unidos, para eu fazer o curso fora do país, mas acabou que financeiramente ficou um pouquinho caro, aí eu acabei desistindo, e também a questão de tempo, é muito difícil hoje, eu na minha realidade, conseguir ficar um mês inteiro fora, para fazer o formato intensivo. E aí eu fui ali, procurei o centro de São Paulo, que é o lugar mais próximo de mim. Eu sou de Santa Catarina, Balneário Camboriú, e não tem nada aqui no sul, só em São Paulo mesmo. E como eu tenho pessoas em São Paulo que eu conheço e tal, eu resolvi procurar por lá. E lá tem acho que uns 4 ou 5 centros que aplicam o CELTA, e eu comecei a ligar para todos eles, ver a questão de valores, e eu resolvi fazer na Target Languages. Muito bom, e o valor, né, gente, compensou. Vou falar aqui quanto que foi, tá? Então, o curso em si, ele é R$ 4.300, o mais em conta que eu achei, tá? Tem centros que aplicam um valor de 5, 6 mil, tipo, tinha centros que davam uma diferença de R$ 2.000. Agora eu não lembro os nomes, mas tipo assim, é muita diferença, né? Isso devia ser padrão, mas tudo bem. Aí eu paguei esse valor, tá? 4.300 pelo curso. Pode ser parcelado em até 6 vezes. E além do valor do curso, a gente ainda tem que pagar a instituição Cambridge, o valor do certificado, entendeu, gente? Vocês precisam pagar em torno de R$ 1.000 e poucos, na verdade em dólares, é $335, o que eu acho que dá uns 1.000 e pouquinho hoje. E foi o que eu paguei, 1.000 e pouco, para ter o certificado da instituição, né? Começamos por aí, já tem esse investimento pelo papel, além do investimento do curso em si. Então, eu acabei negociando e tal com a empresa, fechei com a escola Target, muito legal, fica na Vila Mariana, em São Paulo. E
eu fechei o formato online. Existe o formato online, existe o formato full time, que é tempo integral, como se fala, mas não é que é tempo integral, é o curso dividido num período maior de tempo, para você ter mais tempo de estudar. E tem o intensivo, tá? Que é loucura. Então vamos lá, vou começar pelo curso online, que foi o que eu fiz. O curso online tem duração de aproximadamente 4 a 5 meses. Você faz a parte online, você tem que fazer 2 unidades por semana, em média, fazer exercícios online com os teus colegas, então você tem uma interação com os teus colegas, você posta coisas na plataforma, então o seu tutor ele vai estar sempre vendo as tuas postagens e interagindo contigo, ou seja, você não fica assim totalmente sem nenhum apoio. Você tem sim um apoio do tutor, da escola e dos colegas que também estão fazendo o curso com você. Então existe deadlines, existe prazos para você entregar algumas coisas, tem os assignments, que são os trabalhos, tá? Então eu fiz 2 assignments antes do período prático das aulas práticas. E depois, agora que eu finalizei a parte prática, que eu fui para São Paulo, fiquei 2 semanas em São Paulo, agora eu vou ter mais 2 assignments. Então, essa parte online eu gostei pelo seguinte motivo, tá? Sempre tem o seu ponto positivo e negativo, não adianta, gente. Tudo que vocês escolherem, seja qual o formato que vocês escolherem, sempre vai ter algo bom e ruim. O bom do online é que eu faço no meu tempo e eu tenho uma rotina muito corrida, então, tipo assim, geralmente é final de semana, domingo, que eu consigo sentar para ver as aulas, então é na hora que eu consigo. Outra coisa boa, eu posso revisar quantas vezes eu quiser, então tá ali, o conteúdo ele tá todo ali para mim. Se eu quiser entrar agora e revisar alguma coisa e estudar alguma coisa, eu consigo fazer isso quantas vezes eu quiser. Ótimo, né? Isso eu acho muito legal de cursos online. O ponto negativo é a interação. Interação com pessoas faz toda a diferença. Eu, principalmente, que sou muito assim de falar e blá blá blá, então pra mim é muito bom eu conseguir compartilhar isso com outros colegas. Apesar de fazer isso online, é diferente quando você tá pessoalmente, né? Você tá 100% focado naquilo ali, com as pessoas ao seu redor, enfim. Então, esse é o ponto negativo. E às vezes, tipo assim, eu tenho alguma pergunta e tal sobre o curso. Às vezes você não vai ter a resposta imediata, né, gente? Ninguém tá ali disponível 24 horas para te responder. Já no presencial, você tá ali face to face, então você consegue tirar suas dúvidas mais fácil. Então esse foi o módulo online, eu fiz 2 meses mais ou menos de aula online, cumprindo os prazos e unidades, e eu fui para São Paulo esse mês, fiquei 2 semanas em São Paulo fazendo só a parte prática. O que consiste a parte prática? Isso, em todos os formatos, você vai fazer a parte prática. Planejamento de aula, assistir a aula dos seus colegas, receber o feedback dos seus tutores. Eita, tá difícil de falar hoje. E, enfim, é isso. Então você tem todo esse tempo lá pra fazer isso, sabe? Parece simples, mas não é simples, ok? É complicadinho sim. Teve gente que, ficava praticamente sem dormir para conseguir planejar a aula no padrão Cambridge. Repito, falei isso no início do vídeo. Às vezes a forma que você dá a aula é ok, é boa, os seus alunos aprendem, mas não é padrão Cambridge. Então, é uma desconstrução incrível. De um dia para o outro, você tem que esquecer às vezes o que você ensinou, a forma com que você ensinou, e aprender tudo no formato e padrão deles. Vocês têm que seguir, a gente tem que seguir um framework, como se fosse, tá? E no início é muita loucura, porque você fica, meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer isso? Daí você pergunta pro seu tutor, aí você pergunta pro seu colega, aí você fica pesquisando na internet. Então tudo isso demora muito tempo, principalmente no início, que você ainda não pegou
the hang of it, you know? Você ainda não pegou o jeito. Então, demora muito, né? Tem gente que demora, tipo, 8 horas para planejar a primeira aula. É uma loucura, porque você tá desconstruindo algo na sua mente e construindo algo novo. E é assim que tem que ser, né? Senão você não estaria fazendo o curso da Cambridge, né? Para que eles têm que ter um padrão. E aí, depois dessa formulação do planejamento de aula que todo professor fala, eu odeio planejar aula. São raras as pessoas que gostam de planejar aula, porque é o momento mais cansativo, é o momento que você tem que colocar a tua cabeça para funcionar, criar coisas, então material você tem que criar, você tem assim mais ou menos o que fazer, o assunto que você vai abordar, eles te dão, só que you have to come up with many things. Você tem que pensar em várias coisas diferentes para conseguir alcançar o objetivo da sua aula, né? Toda aula tem um objetivo principal. E é isso, aí você apresenta a aula, assiste dos seus colegas, recebe o feedback, às vezes o feedback não é aquilo que você queria, recebe paulada em cima de paulada, aí você fala, eu sou uma professora horrível, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sirvo pra nada mesmo. Mas daí no outro dia você vai lá e tem que planejar tudo de novo, e tem que dar aula de novo. Então é exaustivo porque demanda muita energia e tempo. Então foi essas minhas 2 semanas em São Paulo, graças a Deus finalizaram, todo mundo tava tipo assim, na última aula ninguém conseguia se acreditar, parecia que a gente tava 1 mês na escola e não, a gente só passou 2 semanas mesmo. E enfim, agora eu voltei, tem que fazer alguns assignments, mas essa parte de finalizar agora os assignments, a gente tá tipo assim, nossa, que maravilha, já tá tudo ok, sabe? Já vai demandar também um tempinho, mas já passou o pior. Essa é a parte online. A parte intensivo, por que eu falo assim, não sei se vocês acompanharam no meu Instagram, mas eu falei, eu jamais faria um intensivo. Por quê? Ele é 1 mês, tá? E você tem a teoria, a prática, tudo, o assignment, tudo junto. Basicamente, a maioria das pessoas que eu falei que fizeram ou estão fazendo o módulo intensivo, eles falam que eles dormem 2, 3 horas por noite para conseguir dar conta de tudo que tem que fazer. Porque se a gente já quase não dormia, não comia direito só tendo a parte prática, imagina você ter que planejar a aula, você ter que assistir a aula, você ter que ver a aula de outras pessoas, de outros colegas, dar feedback para os teus colegas, é muita coisa. Tudo ao mesmo tempo. É muito conteúdo mesmo. Então, assim, tem gente que só tem essa opção. Eu não consigo fazer o módulo online, eu só posso fazer o presencial. Então vai, se taca. Mas já é um aviso aqui que é loucura. Mas tudo bem. E alguns professores que eu falei que fizeram o intensivo falaram que não faria de novo, porque apesar de muito intenso, apesar de ter aprendido muito, às vezes ficou alguma coisa que não conseguiu absorver, porque, dormindo 2 horas por dia, eu sou uma pessoa que precisa dormir. Então, tipo assim, se eu durmo 2 horas por dia, pode ter certeza que a minha mente não vai funcionar tão bem no dia seguinte. Então, a minha absorção do conteúdo vai ser menor, né? O que acontece. O módulo full time, que é o que eu queria fazer muito, mas eu não moro em São Paulo, então não tinha como eu fazer, é 1 vez por semana, todas as sextas-feiras, eu acho. Você vai até a escola e você fica na escola, tipo, de manhã e de tarde, e você tem a parte, primeiro a parte de conteúdo, a parte a parte de teoria e depois você tem a parte prática. Então, é uns 4 meses, assim, é tipo um online, só que presencial, que é o ideal, é o que eu amaria fazer, mas, enfim. Então, esse é muito legal, também recomendo. Que mais que eu tinha para falar para vocês? Os formatos, o valor eu já falei. Outra coisa muito importante, para você conseguir fazer esse curso, você tem que passar por uma entrevista, fazer um testezinho online. Então, não é tipo assim, qualquer pessoa que consegue passar. Você tem que ter um certo nível de inglês.
tem que ter fluência no inglês, até para você conseguir entender as aulas e conseguir produzir os assignments, que é 100% em inglês, óbvio, né, gente? Não tem português em nenhum momento. Isso é outra coisa que, assim, pra mim foi bem legal, eu gostei bastante. Por quê? Como eu dou aula no Brasil apenas para brasileiros, a gente acaba usando um pouco do português em sala de aula, principalmente com iniciantes, intermediários, avançados, nem pensar. Mas com iniciantes, eu, particularmente, uso e usava o português para abordar alguns assuntos mais específicos, para ter a total certeza que todos estão compreendendo e andando no mesmo ritmo. Mas no Celta, você dá aula para grupos básicos e você não pode usar o português em nenhum momento. Então foi um big challenge assim para mim, para conseguir fazer e ver que os alunos são capazes de te entender. Às vezes você tem que passar mais tempo dando instructions, às vezes coisas que você faria mais rápido. Se você usasse uma ou outra palavrinha em português, você demora mais tempo, mas você vê que os alunos eles são sim capazes de te entender no final das contas, tá? Como eu falo, sempre tem um perdido ou outro, mas isso é normal, né, gente? Quem já não foi o perdido da sala de aula? Atire a primeira pedra, né? Eu já fui também essa perdida. Então, assim, isso foi um big challenge. Outra coisa que foi bem diferente para mim, às vezes, é as estruturas. Por exemplo, você tem que trabalhar gramática ou function. Você tem que abordar significado, que é o MPF. E gravem isso. Se você fizer o Celta, você vai ver MPF para o resto do curso, do início ao fim. MPF é Meaning, Pronunciation and Form. Então, significado, pronúncia e forma. E a forma com que eles trabalham isso é diferente. Todo professor, eu acredito que trabalha isso, né? Quando você vai apresentar uma gramática nova, você tem que explicar o significado daquilo para fazer sentido na cabeça do teu aluno. Tem que explicar a pronúncia, então treinar a pronúncia através de drills, provável, né? E no fim, o formato, como é que você faz a interrogação, a negação, a afirmação, enfim. Só que o jeito que eles colocam isso na aula é diferente. Então tem toda uma questão de que, tipo assim, você primeiro tem que fazer o drill sem o aluno ver a forma escrita. E depois você lança no quadro. Cara, isso pra mim demorou assim umas 2 aulas pra, 2 aulas não, umas 3 por aí, pra eu conseguir fazer sentido na minha cabeça. Porque na minha cabeça era tipo assim, mas como? O aluno ele precisa visualizar para ele conseguir ligar a forma escrita com a forma falada. Então isso para mim foi um pouco assim e às vezes talvez eu não conseguia above standard desde o início, que é muito difícil alguém conseguir above standard desde o início, por causa de coisinhas assim, sabe? Coisinhas que eu não conseguia compreender direito. Como que eles exigem isso do professor, mas enfim, eu não faço isso em sala de aula. Então, vocês estão entendendo mais ou menos a desconstrução que o professor precisa passar? E é legal, porque no final das contas, beleza, vamos falar da realidade agora? Talvez você não use tudo que você viu no Celta e o padrão Celta. Talvez você adapte algumas coisas, mude uma coisa ali para cada aluno, e isso é ótimo. E isso é o que eles abordam no Delta, que é a sequência do Celta é o Delta, né? E eles abordam muito isso no Delta, como você pode mudar alguns padrões para conseguir atingir algum objetivo com certo aluno. Mas no Celta você não pode fazer isso, tá? Então, talvez você não use tudo que você aprendeu ali, mas você tem razões para isso. Você vira um professor mais inteligente. Você não faz porque porque sim. Você faz porque tem uma razão por trás daquilo e porque dessa forma você acredita que o seu aluno vai aprender mais. Isso eu acho fantástico. É aí que você começa a sair do padrão normal de professor para um padrão alto. Aí você começa a virar aquele professor acima da média, porque você sabe a teoria,
você sabe o porquê daquilo, e às vezes, mesmo assim, você não escolhe fazer aquilo, você escolhe fazer outra coisa, porque você sabe que aquilo vai ser melhor para o seu aluno. Isso é muito legal. E essa é a minha, o meu resumo do que foi o Celta para mim. Porque com a experiência, eu tenho 8 anos de experiência praticamente, vai fazer 8 anos de experiência em sala de aula. E passei por algumas escolas, algumas metodologias e tudo mais, e sempre tem uma coisa positiva, outra negativa, que você aprende em escolas diferentes, e acaba que você dá uma aula no que você vê que funciona e que não funciona, né? Só que às vezes o professor não tem a teoria, sabe? Ele sabe que aquilo funciona, mas às vezes ele não tem um embasamento correto, ou enfim, falta aquela questão de nomes. Coisas que para algumas pessoas é besteira, mas eu acho que faz toda a diferença. Você saber o que é tal coisa, dar nomes aos bois, né? Que nem a gente fala. Então, isso para mim foi muito importante. Por mais que eu já sabia muitas das coisas que foram ensinadas, eu consegui entender que existe um nome específico para aquilo, uma razão específica para aquele outro. Isso foi assim ótimo, foi demais para mim. Eu faria tudo de novo porque eu aprendi muito e hoje eu acredito que eu sou uma professora melhor do que eu era antes. E é isso, gente. Eu acho que eu expliquei tudo aqui. Eu tentei passar minha experiência e tentei explicar um pouquinho de como que é. Esse vídeo tá gigante, então eu vou parar por aqui. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Não esquece, please, de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, porque isso faz toda a diferença para mim, pode ter certeza. Isso me ajuda muito, me incentiva muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, ajudando vocês. E, enfim, se esse vídeo foi útil, fala aqui o que você concorda ou discorda. Outra coisa, isso aqui é muito importante. No Celta, eu aprendi a dar feedback. Não que eu já não sabia, porque, né, feedback é uma coisa que você tem que dar diariamente para os seus alunos. Mas foi mais intensificado isso, porque era todos os dias, né? Então, cuidado com a forma com que você dá feedback para as pessoas ao seu redor, enfim, para qualquer um. Seja um subordinado seu ou alguém que está acima de você ou de igual para igual, não importa. Você precisa tomar cuidado com a forma com que você fala isso. Eu sei que eu preciso. Então, sempre fale de uma forma que a pessoa vai receber isso feliz, sabe? Claro que às vezes um feedback pode ser algo negativo, sim, né? Não precisa ser sempre, maravilhoso. Tem que ser algo que pode ser melhorado. Mas tem que ser falado da forma certa, porque às vezes as pessoas criam um bloqueio e elas não ouvem mais nada do que você está falando. Então, seja educado, não agressivo, porque eu acho que o mundo de hoje, principalmente o mundo da internet, precisa disso, tá? Então, eu tive que dar feedbacks para outros professores. Então pensa, a pessoa tá no mesmo nível que eu, às vezes a pessoa tem mais experiência que eu tenho 24 anos, tinha professor lá que tinha 20 anos de experiência quase em sala de aula, então tipo assim, quase minha idade, sabe? E eu ter que dar feedback, como que eu vou fazer isso sem ofender, de uma forma que seja construtiva pra pessoa, né? Então é isso, finalizo aí com essa historinha aí. Outra coisa, eu já tinha finalizado o vídeo, mas eu voltei. Porque uma coisa que fez muita diferença para mim no Celta foi os meus colegas. Saiba que você, como colega de curso, você pode transformar o curso da pessoa em 10 vezes melhor ou 10 vezes pior. Então, eu agradeço pelas minhas colegas que a gente se motivou e enfim, se ajudou muito, sabe? Então, Ju, Marisa, Gilda, thank you so much. I appreciate it. See you. Bye.